A paz do Senhor, meus irmãos, bom dia. Queria dividir com os irmãos algo que está no livro de Ezequiel, capítulo 37, no verso 1 ao 10, que diz assim: A mão de Yahvé, o Senhor, parava sobre mim, e mediante o poder do Espírito, ele me conduziu até o meio de um vale onde a terra estava coberta de ossos. Em seguida, ele mesmo me levou a caminhar de um lado para o outro e pude observar que era imenso o número de ossos no vale, e que todos estavam mirrados e sequíssimos. Então ele me indagou: ó querido filho do homem, acredita que estes ossos secos poderão voltar a ter vida de novo? Eu respondi: ó Yahvé, soberano, só tu sabes. E ele me disse: profetiza, pois, sobre estes ossos e ordena-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim declara Yahvé, o eterno e soberano Deus, a estes ossos: farei entrar em vós o fôlego da vida e revivereis. Eis que criarei tendões e músculos, farei surgir carne e estenderei pele sobre todos vós. Porei a respiração dentro de cada pessoa e os farei viver novamente. Então entendereis que eu sou Yahvé, o Senhor. Então profetizei conforme me fora ordenado. Enquanto eu pregava, ouvia-se no vale um barulho estranho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Atentei para o que estava acontecendo e notei que os ossos estavam sendo cobertos de tendões e de carne, e logo em seguida pele os cobrira. Todavia eram corpos sem espírito, não havia o fôlego da vida neles. Então o Eterno me ordenou: profetiza agora ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e convoca Ruá, o sopro de vida, dizendo: assim diz Yahvé, o Senhor Deus, ó Espírito, vem dos quatro ventos e assopra sobre estes mortos para que vivam. Fiz como me fora ordenado, e profetizei. E no mesmo instante o fôlego da vida entrou naqueles corpos, e eles ganharam vida e se colocaram em pé. E havia tanta gente reunida ali que dava para formar exército sem medida. Irmãos, a Bíblia que eu estou usando para ler esse texto para vocês é uma Bíblia King James, porque eu julgo que ela tem uma linguagem mais simples para poder passar para vocês o que Deus tem falado ao meu coração através dessa palavra que eu acabei de ler para vocês. Primeiro, Deus faz com que leva João em espírito para um vale de ossos secos, e aqui no capítulo 2 ele diz: em seguida ele me levou a caminhar de um lado para outro e pude observar que era imenso o número de ossos no vale e que todos estavam mirrados e sequíssimos. E
quando eu ando por aí para ir para a igreja ou para ir para o trabalho e observo um grande número de pessoas largadas à bebedeira, e quando a gente acaba se deparando com noticiários de bailes, e você observa que tem um monte de gente largada nesse mundo, largado aos prazeres do mundo, entregue aos prazeres efêmeros que são como fumaça, que eles sentem ali na hora da bebedeira, da droga ou qualquer tipo de substância que eles estejam usando naquele momento de falsa alegria, momento de alegria efêmera. E a gente sabe que no momento depois que passa aquela euforia, que muitos sentem um vazio muito grande. E eu falo porque eu já tive, antes de aceitar Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, e não ter a presença de Deus, eu sentia, por muitas vezes passei isso e sentia isso após a euforia da bebedeira, da curtição, das coisas do mundo, dos prazeres do mundo. Muitas das vezes no dia seguinte eu estava com um vazio muito grande, e muitas das vezes, se não em todas elas, arrependido de ter estado onde eu estivesse bebendo, e enfim. E inclusive esse sentimento de vazio foi o que me trouxe a conversão para a glória do Senhor. E quando ele fala aqui que Deus fez ele andar de um lado para o outro e ver a quantidade de ossos secos, eu queria que os irmãos trouxessem isso para entender a quantidade de pessoas que ainda estão necessitadas de receber o Espírito de Deus. E essa é a nossa missão: ir de pregar o Evangelho a todas as criaturas. E essa é a nossa missão. Essa quantidade de ossos secos representam a quantidade de pessoas que necessitam receber a presença de Deus, necessitam ouvir a palavra através da nossa boca. Então ele me indagou: ó querido filho do homem, acredita que estes ossos secos poderão ter vida de novo? Eu respondi: ó Yahvé, soberano, só tu sabes. E quando vemos essa quantidade de gente largada aos prazeres do mundo, e vier em nós o pensamento de julgá-las, ao invés de julgarmos, devemos profetizar, devemos orar pela vida deles, orar para que eles tenham um despertamento, para que eles tenham um encontro com Deus, que eles enxerguem essa necessidade de aceitar o Senhor como Salvador de suas vidas, e não julgar não cabe a nós. Quem é juiz? Quem de nós não erra? E quando foi que Deus nos incumbiu da missão de julgar? Quem somos nós? Tem até um amigo meu que fala: quem somos nós na fila do pão? A nós não cabe julgar, a nós cabe profetizar, orar pela vida deles para que eles tenham um encontro verdadeiro com o Senhor e possam salvar as suas vidas, possam viver em novidades de vidas. Ele me disse: profetiza, pois, sobre estes ossos e ordena-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim declara Yahvé, o eterno e soberano Deus, a estes ossos: farei entrar em vós o fôlego da vida e revivereis. Essa é a nossa missão: profetizar. A ordem que Deus tem para nós é: profetiza, profetiza. Não é julgue,
Não temos que julgar, temos que orar. E temos muitos amigos, às vezes próximos, no trabalho ou familiares, que estão parecendo ossos sequíssimos, entregue a problemas, a depressão, a alcoolismo, a drogas ilícitas ou remédios controlados, estão vivendo de uma forma como se estivessem esperando só o expirar da vida, o fim da vida, só a morte. E a nós cabe profetizar, orar por eles, orar para que eles enxerguem a necessidade de aceitar Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas e não julgar. Eis que criarei tendões e músculos, farei surgir carne e estenderei pele sobre todos vós. Porei a respiração dentro de cada pessoa e os farei viver novamente. Então entendereis que eu sou Yahvé, o Senhor. Por menos que nós estejamos vendo resultados, nós devemos profetizar. E a cada vez que a gente profetiza, que a gente ora, que a gente busca a Deus em prol da vida dessas pessoas que estão parecendo ossos sequíssimos, à medida que nós intercedemos pela vida deles, e isso vai fazendo criar uma estrutura que aos nossos olhos pode não estar sendo vista, mas elas estão acontecendo. Estruturas como tendões, músculos, pele, e isso a cada vez que nós oramos e profetizamos na vida deles, isso vai sendo criado, vai sendo trazido, e cada palavra que é uma semente semeada, ela no tempo certo ela vai dar o seu fruto, ela vai crescer, e a semente, para nascer, ela precisa morrer. Então essa semente que a gente planta, uma hora ela vai dar fruto, ela vai brotar, e para isso nós precisamos profetizar, orar para que essa estrutura venha sendo dada, com tendões, com músculos, representando aqui a estruturação. Cada vez que a gente lança uma palavra, é uma estrutura que é criada, e nós precisamos permanecer orando, profetizando, falando do amor de Deus para eles, porque essa é a ordem que Deus nos dá. Profetiza sobre esses ossos secos. Então profetizei como me fora ordenado. Enquanto eu pregava, ouviu-se no vale um barulho estranho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Atentei para o que estava acontecendo e notei que os ossos estavam sendo cobertos de tendões e de carne, e logo em seguida pele os cobria. Todavia eram corpos sem espíritos, não havia o fôlego da vida neles. Enquanto estamos orando, profetizando, está havendo um movimento no céu, algo está acontecendo no mundo espiritual em prol de quem nós estamos orando, em prol de quem nós estamos intercedendo. Enquanto estamos orando, suplicando pela vida deles, pelo despertar deles, algo está acontecendo no mundo espiritual, está sendo movido algo nos céus em prol da vida deles, e essa estrutura está sendo dada mesmo sem eles ou nós percebermos. Cremos que algo está movendo nos céus em prol da vida deles, então devemos profetizar. Está aqui. Então profetizei conforme me fora ordenado. Então profetizei conforme me fora ordenado. A nós
cabe profetizar. A ordem de Deus para nós é: profetiza sobre este vale de ossos secos, profetiza sobre essas pessoas, profetiza sobre em prol deles, profetiza vida sobre eles, profetiza que o poder de Deus, a graça de Deus os alcance, profetiza que a misericórdia deles seja renovada a cada manhã, profetiza o Espírito de Deus na vida deles. Então o Eterno me ordenou: profetiza agora o Espírito, profetiza, ó filho do homem, e convoca Ruá, o sopro da vida, dizendo: assim diz Yahvé, o Senhor Deus, ó Espírito, vem dos quatro ventos e assopra sobre estes mortos para que vivam. Então profetiza o Espírito de Deus sobre a vida deles, e Deus há de mandar dos quatro cantos o Espírito sobre a vida deles, para que haja uma metanoia na vida dos perdidos, na vida dos que estão cegos espiritualmente, na vida dos que estão surdos espiritualmente e que não têm atentado para todo o mover de Deus. Aqui mesmo em Ezequiel, a palavra diz que se Deus falar para nós profetizarmos, e para que o ímpio desperte e mude para que não sofra morte, e se ele não despertar, porque nós não profetizamos isso para a vida dele, não falamos com ele e ele morrer, a justiça terá sido feita, porém o sangue dele estará nas nossas mãos. Por quê? Porque nós não cumprimos a determinação de Deus, que é profetizar, orar, falar da palavra, despertar. Precisamos despertar. Fiz como me fora ordenado, mais uma vez, fiz como me fora ordenado e profetizei. E no mesmo instante o fôlego da vida entrou naqueles corpos e eles ganharam vida e se colocaram em pé. E havia tanta gente reunida ali que dava para formar exército sem medida. Então, observe, esse mundo de gente que nós temos reparado no nosso dia a dia, que estão em bares, que estão em bailes, que estão em reuniões ímpias, largados aos prazeres do mundo, largados e assolados pelos problemas do mundo. Por quê? Porque estão cegos espiritualmente, porque estão surdos espiritualmente, não conseguem entender o mover de Deus em prol da vida deles, não conseguem contemplar o milagre que é amanhecer, contemplar uma manhã, o nascer do sol, o nascer do dia. Esse mesmo exército que nós vemos dessa forma é o mesmo exército que aqui, após o sopro de vida do Espírito na vida deles, vai fazê-los despertar, e esse é o exército de almas que deveremos ver renovada pelo Espírito de Deus. Assim, eu peço que você medite nessas palavras, não desista do teu familiar, não desista daquela pessoa que você que está perto de você e você está presenciando ali a destruição dela, a entrega dela aos prazeres do mundo, aos problemas do mundo, às coisas ímpias, às coisas profanas. Eu falo para você, eu sou fruto de esse despertar, porque Deus teve o cuidado de mandar com que profetizassem sobre a minha vida, e para a glória do Senhor, os que ouviram essa ordem de Deus
profetizaram, plantaram a semente em mim, que a seu tempo veio a brotar, e para a glória do Senhor, hoje eu tenho a minha vida restaurada, e hoje eu me dedico a ouvir a ordem de Deus, que é profetizar, falar da palavra. Aonde eu piso a planta dos meus pés, eu peço que o Senhor transborde a sua presença, derrame a sua unção, e que as minhas atitudes sejam harmônicas com as minhas palavras, com a palavra de Deus. Em nome de Jesus, tenha uma semana abençoada, medite nessa palavra e lembre da ordem, profetiza. Não desista, não desista. Não se conforte em ouvir a palavra de Deus. Se conforte em profetizar, falar do amor de Deus. Semeie, 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 semeie. A seu tempo, essa semente brotará e dará fruto para a glória do Senhor. Em nome de Jesus, eu profetizo sobre a sua vida, profetizo o Espírito de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém.